Fala, meus heróis, aqui quem fala é o Felipe Jordache, do canal é Top Saber. Bom, galera, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre... Eu virei um youtuber. Eu vou falar pra vocês hoje sobre uma técnica que eu venho utilizando, né, que eu venho usando bastante e tem dado muito certo nessa semana. Claro, não é o santo graal, levei stops, mas levei mais ganhos do que percas. Então eu vou decidir passar para vocês exatamente por isso, né? Eu fiz a cobaia em mim mesmo. Quando vocês começarem a utilizar, recomendo fazer o que eu fiz. Então coloquem mãos pequenas nas apostas. Vão ganhando dinheiro no pote. Depois que esse dinheiro no pote aumentar, você aumenta um pouco a mão. Mas mão essa que não vá perder tudo que você tem no seu pote. Porque senão você nunca vai crescer. Então façam o gerenciamento de risco e, acima de tudo, o gerenciamento financeiro, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que esse mercado está aqui, tá? Vou deixar aqui no meio que fica mais fácil para enxergar, mas vamos desconstruir isso aqui, tá? Isso aqui não existe. Supondo que o gráfico está aqui. Essa técnica serve para cima como para baixo, tá? Larry Williams, o cara que criou isso, ele é um americano, hoje tem em volta de 70 ou 80 anos. Esse cara é recordista mundial de campeonatos de trader usando essa técnica, tá? Então assim, cara, ele criou essa técnica, existem campeonatos mundiais, né, todo ano de trader, para ver quem faz mais trader e ganha, e ele foi campeão invicto aí por vários anos seguidos. Ele é pai de uma atriz famosa chamada Michelle Williams, né, que já fez vários filmes, como A Experiência, O Segredo de Brokeback Mountain e outros filmes aí. Já ganhou vários Globos de Ouro e concorreu a 4 Oscars já ela. Então, uma família bem conhecida. Bom, o que é que fala aqui no estudo do Setup 9.1? A única coisa que a gente vai usar vai ser a média móvel de 9 dias, tá? Eu, Felipe, auxiliando-me desta técnica, eu gosto de traçar suportes e resistências, tá? Então, a gente traça o nosso suporte, vamos traçando aqui, a nossa resistência já foi traçada, o nosso suporte, para que a gente possa ter um norte, tá bom? E aí, como é que ela funciona? Supondo que aqui você acordou, abriu sua máquina e aqui o preço está aqui, ó, lateralizado, tá? E aí, repare que esse candle aqui, das 12h15, ele gerou força suficiente para inclinar a média para baixo. Tá? Isso indicaria uma entrada vendida, né? O que é que a gente faria com isso, com essa informação? A gente colocaria na mínima do candle, que é na sombra do candle aqui, a nossa entrada. E aqui na máxima a gente colocaria o nosso stop. Tá? Repara o seguinte. A partir disso, olha o ganho que a gente passou a ter. Tá vendo? Aqui é nosso stop. Olha só. Ele tentou subir e desceu. Quando ele faz esse movimento para cima, a análise de Larry pede para que a gente mude o nosso stop, para que a gente minimize nossa perca e maximize nosso ganho. Ou seja, a partir do momento que ele faz essa curva, e aí a gente encontra o candle responsável por essa curva, que foi esse candle aqui das 12h15, que deixou essa sombra gigante aí nesse martelo, esse martelo invertido, a gente pegaria o nosso stop que está aqui e traria para cá. E aí o candle foi, me estopou. Mas com isso a gente teve um ganho de 5%. Tá? E aí você vê que a mudança de tendência realmente aconteceu. Ele formou um W e foi. Você poderia também ter olhado, por isso eu gosto de traçar resistências e suportes, né? Você viu que ele foi lá embaixo, voltou, abriu um candle verde muito grande. Era uma opção você ter saído já nele, né? Se você quisesse manter aí seu lucro grande, né? Mas
a técnica pede para você esperar. Por isso que não existe um profit para ela. Um dia desse Rafael estava conversando comigo, o Rafa lá, e aí ele disse, mas tu só tá sem alvo. Eu disse, nessa técnica que eu estou estudando não tem alvo. A gente só tem saída de stop, né? Tem um stop loss, não tem stop gain. Stop gain você vai traçar de acordo com o que você quer. Você pode fazer Fibonacci invertido. Você entra aqui, extensão de Fibonacci baseada em tendência, tá? E aí você vai traçar a máxima do topo anterior, a mínima que o preço foi e a máxima atual. E aí ele cria um Fibonacci invertido, tá vendo? Então eu poderia sair aqui ou poderia sair aqui, ó. Bem aqui, nos 168. Se você reparar nos 160, existia um suporte, ó. Olha, aqui nos 100%. Tá? E nos 160, vamos ver se tem um suporte aqui também mais para trás, ó. Tem, tá vendo? Exatamente o suporte aqui. Então é sempre bom traçar suportes e resistência, mesmo utilizando essa regra, porque aí a gente vai entender até onde o preço pode chegar. E aí, ó, a gente poderia ter saído aqui ou esperado o rompimento. Ó, rompeu, a gente sabe que ele ia passar, porque ele tem um suporte. Esse suporte aqui era muito fraco, né? Tava no meio, você poderia colocar no meio, né? Geralmente eu faço isso, eu boto na metade do 100 com 160, eu botaria aqui, então. E esperaria ele tocar aqui e provavelmente eu sairia aqui da operação. Tá? Mas enfim, vamos voltar. Quem segue a risca a operação, ela desceu, voltou, formou a média, curvou para cima, pegaria o stop que está aqui, traria aqui para cima e seria estopado aqui. Mas aí teria ganho, beleza? Da mesma forma para cima. Né? Ele voltou a cair, aí você foi estopado, agora espera uma reação da virada. Né? Ele poderia ter subido, mas você ia ficar quieto, não ia mexer, não ia dar entrada nenhuma, até que a média fizesse novamente isso aqui que ela fez. A média virou para baixo. Você poderia ter entrado aqui de novo, né? E iria levar um stop aqui, tá? Então, quando você leva um stop, você levou esse stop aqui, né? Você botou o seu stop aqui para baixo. Você levou um stop aqui nesse candle verde. O certo a fazer é esperar uma confirmação de alguma coisa. Veja que ele criou um W. Então, eu não teria entrado aqui, né? Eu esperaria ver até onde seria. Se ele ia tocar aqui no suporte e ia voltar, ou se ele ia continuar caindo. Se ele continuasse caindo, eu só ia esperar uma possível recuada, né? Um pullback da média. Mas aí veja o que aconteceu. Ele foi lá e criou uma linha de tendência de alta. Formou um W muito bem feito e criou essa linha de tendência de alta. Com isso, a gente tem duas confirmações, que ele fez fundos ascendentes, né? A média virou para cima e a gente tem a linha de tendência de alta, beleza? Ok. Quando ele fez essa virada, o candle responsável por isso foi esse candle aqui das 21h45. Então, a minha entrada seria na máxima, né, que ele está com uma pequena sombra, se vocês perceberem, bem pequenininha, mas é em cima da sombra mesmo que a gente entra. O stop seria na mínima dele. E observem o ganho disso aí. Né? Aqui ele deu um pullback. Quando ele dá esse pullback aqui, ó, ele virou a média para baixo, a gente pega nosso stop e traz para cá, para a mínima do candle que foi responsável. No caso, foi o vermelho das 00:45. Ele foi responsável por essa mudança de tendência da média. Então, a gente traz o nosso stop para cá para minimizar, nunca ter prejuízo, né? Se a gente não vai ter muito lucro, mas também prejuízo não vai ter. É melhor ficar com $20 do que perder 200, tá? Então, trouxe para cá. Veja que eu geralmente coloco até 1 centavo atrás, porque geralmente o outro vai testar. Ó. Então, se o vermelho fechou aqui nos 2,70, o meu stop está em 2,69. Né? Eu diminuo 50 centavos a R$1, a $1. E aí, veja que ele continuou a tendência para cima. Foi e virou. Quando esse candle fez isso aqui, a regra diz que eu vou lá e coloco o meu stop aqui. Né?
E aí eu seria estopado no próximo candle. Mas com isso a gente teve um ganho de 12%, né? Isso é um tipo de setup que não dá para ficar sentado na frente do computador. A não ser que você vá traçar Fibonacci, né? E aí, se você traçar Fibonacci, beleza, né? Você pode usar essa mesma aqui, ó, extensão de Fibonacci para cima. Então, você entrou aqui, então você sabe que a perna veio daqui, fez isso e fez isso. Você já entrou no 0.5. Seu alvo pode ser 1 ou 168. 1.618, né? Você pode colocar seu stop aqui. Ou você pode olhar um pouco o gráfico, ver essa variação, tentar buscar alguma forma de relação para sair. A análise de Larry Williams não coloca stop gain, então você vai buscar o seu. Quando você achar que está bom, 5%, 10%, ou se você olhar o valor, né, 200, 300, 400 dólares, enfim. Muito cuidado com empolgação, muito cuidado com a mão, muito cuidado com a ganância, né? Isso não é o santo graal. Você leva stop, como eu falei, eu levei de 10 a cada 10 eu estava levando 3, 4 stops, mas os ganhos eram bem satisfatórios, porque eu nunca botava minha perca maior do que o que eu já tinha ganho. Então observa aí, levei um stop aqui, né? Se a gente tivesse entrado aqui, subiu isso aqui, levei o stop aqui, beleza. Ele desceu, eu não ia entrar nessa daqui, porque eu tenho que esperar. Ele subiu, eu não ia entrar também, provavelmente, porque eu teria que esperar a confirmação desse topo, né? Então, se ele chegou aqui, ele desceu, isso é um pullback. Então, se é um pullback, se a gente puxar aqui Fibonacci, foi um pullback, ó. Ele voltou até 618 exatamente. E então, para mim, era um pullback, eu não ia entrar, porque ele ia formar uma tendência de alta. Mas, para ser uma tendência de alta, ele tem que estourar esse topo aqui. Então, eu ficaria olhando. Ou, se quisesse, entraria aqui, com stop aqui, né? E quando ele mudasse, meu stop seria aqui. Mas eu acho arriscado, né? É muito fácil olhar o gráfico depois de pronto, né? Aí diria. Mas eu, se tivesse em tempo real, não ia entrar. Eu ia esperar ele tocar aqui e definir se ele ia para cima ou para baixo. Como ele fez a curva para baixo, aí sim eu entraria, porque ele já fez, ó, um topo descendente. Aí eu já sei que a tendência é para baixo, tá bom? Aqui a gente já consegue traçar uma linha de tendência de baixa. A gente já vê um canal aí sendo formado. A gente consegue repetir esse canal aqui embaixo, né? Então a gente já tem um canal criando força para baixo. Ainda não foi esse aqui, né? Não seria dessa condição aqui, um canal desse jeito, mas ele já tem uma inclinação descendente, tá? Já se formaria aqui nessa inclinação descendente, podendo ser até uma consolidação descendente, né? Ele iria ficar batendo aí e caindo. Mas enfim, a gente consegue perceber que os topos foram descendentes. Com isso, eu entraria aqui. Quando ele virou para baixo, eu entraria vendido, né? Então, aqui no suporte seria a minha entrada. Deixa eu tirar essa linha vermelha. Aqui seria a minha entrada. Aqui na máxima da sombra seria o meu stop. E aí, ó, ele me pegou aqui e me desceu. Desceu, 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 desceu. Fez um pullback. A regra pega, tira o stop daqui, bota na máxima do candle. Foi, desceu, foi, pum, me estopou aqui. Mas, novamente, a gente tem um ganho de 3%. Mas é como eu falei, você pode sair quando ele chegar aqui. Aí você vai dizer, mas como é que eu sei que ele vai subir? Pô, cara, ele formou fundo aqui. Você vê que ele formou um fundo duplo, né? Montou um candle muito forte, um candle alto, né? Com um grande corpo. O candle engolfou o candle negativo, né, de venda. Então, o verde é maior do que o vermelho. Ele engolfou, tá? E isso já mostra uma tendência de alta. Então, uma reversão de tendência. Ok? Valeu. Vou acabar porque o tempo vai encerrar aqui. Qualquer dúvida a gente conversa lá no grupo.